Dentro do que nós estamos falando sobre a palavra é o quê? É o quê? Semente, que é plantada onde? Onde? No coração. O coração é o quê? A terra. Pode ser boa, pode ser má, pode ser ruim, a terra com pedras, a terra com espinho, enfim. Você vem acompanhando as mensagens, você sabe o que estamos falando. E isso deixou claro que quando nós recebemos a palavra de Deus, da forma como tem sido ensinado, como Deus falou com Josué, então a palavra de Deus se torna, para nós, uma semente plantada no coração. Então, quando a semente é plantada na terra, fica ali dentro da terra, ninguém vê, e dentro da terra ela começa a germinar, para nascer ali então o pé, seja lá do que for, e ter o fruto. Então, a palavra de Deus, quando ela entra no coração, Jesus disse, o bom coração, aquele que conserva a palavra, então dentro da gente, a palavra começa a quê? A germinar. O quê? Germinar o quê, gente? Lembra aí? O milagre. Receber a palavra de Deus é o mesmo que engravidar do milagre. A semente na terra que começa a germinar é semelhante à gravidez da mulher. Sim ou não? Então germina, nasce alguma coisa que for plantado. Na mulher, a gestação é a semente que está sendo produzida, que vai se transformar em um ser humano. Então você quer um milagre? Dá para engravidar sozinho? Você quer um milagre? Então você tem que pegar a palavra de Deus, que é levada, que é lançada, e colocá-la onde? Onde? No seu coração. E fazer o que com a palavra? Guardar. Conservar. Então quando você guarda a palavra, conserva a palavra, você está germinando, está havendo a gestação do quê? Do milagre. Então você vai dar a luz. Ora, então o Senhor Jesus compara a palavra com uma semente, e Ele também fala da gravidez. E principalmente, quando o milagre está para acontecer, Ele fala que é como a mulher grávida, quando está para dar a luz, as dores são piores. É o momento mais difícil. Então quanto mais próximo de dar a luz, mais difícil, mais complicado, mais dores. Quer dizer, não é fácil. Todo mundo, normalmente todas as mulheres, embora nos dias de hoje, não é mais aconselhável. Até porque não vai dar tempo para crescer ninguém. Mas quer ter a alegria de ter um bebê no colo, ela tem que passar, para ter alegria, ela tem que passar por todas as complicações da gestação e pela dor para dar a luz. Sim ou não? Então é assim. A pessoa quer um milagre, mas não quer passar pela gestação. A pessoa quer um milagre, mas não quer pagar o preço da dor, das dificuldades, das investidas do diabo, de confiar. Você já viu alguma mãe falar assim: essa gestação está muito complicada, eu não pensei que fosse assim, eu tô aqui, a dor aqui, dói ali, eu estou vomitando, não, eu vou abortar. Você já viu? Não, pelo contrário. Algumas vezes existem complicações, e quantas vezes o médico disse assim: olha, só dá para salvar um, e a mãe salva o bebê. Sim ou não? Quantas e quantas vezes já aconteceu isso no mundo aí fora? Ninguém diz: não, tira o bebê, larga, não quero. Só coitadas, endemoniadas, as perdidas. Mas uma mãe sem um demônio, sem consciência, se ela vai até o fim, ela
assume os riscos, porque ela quer ter o bebê no colo. Sim ou não? Então é assim com a palavra de Deus. Você quer ter a alegria de ver o milagre, você quer a alegria de ver a transformação, seja lá onde for na sua vida, você tem que cuidar da gestação, você tem que se engravidar e cuidar dessa gravidez. Porque o que quer dizer conservar a palavra? Então, pastor, mais ou menos assim. Então está aqui, eu recebi a palavra de Deus, está aqui. Por exemplo, com respeito à família que a gente está falando, domingo, a gente tem testemunhos, domingo, tem o irmão que esfaqueou outro irmão, a esposa que pegou o facão e foi buscar o marido lá não sei aonde, coisas terríveis, mas que houve transformação, houve um milagre, houve para eles, ou está havendo, já o melhor ano da vida, eu e a minha casa servindo ao Senhor, amém? Mas elas pegaram a palavra e foi plantar, está aqui, por exemplo, crede em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então ela colocou aquilo. Aí vem o diabo com a outra palavra e mostra, fica do lado aí por favor, vem com outra palavra, mostra ele mais bêbado, ele mais agressivo, ele mais distante, seja lá o que for, com a palavrinha, com a sementinha, para eu pegar essa semente, não vai dar, não vou conseguir, está pior do que antes, ele não merece, ele não reconhece, e colocar essa palavra no lugar da palavra de Deus, e sufocar a palavra, não é o que o Senhor Jesus disse? A semente é roubada logo de cara, a outra, na hora da dificuldade da guerra, morre, e a outra é sufocada durante a vitória, que a pessoa se ilude com as coisas da vida. Pensa nisso. Então você está saindo daqui com a palavra de Deus, por exemplo, você entregou a sua vida, entregou? Qual é a promessa dele? Eu sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei, estarei com você todos os dias da sua vida. Ele disse lá atrás, quando você passar, você vai passar, não é se, é quando passar pelas águas, eu estarei contigo, você não vai ser afogado. Quando passar pelo fogo, eu estarei contigo, o fogo não vai te queimar. Então isso já resume tudo. Então você sai daqui com a palavra de... Palavra de quem, gente? Da igreja? Palavra de Deus, a garantia. Você deu tua vida para mim, então ela é minha, eu vou cuidar dela. Aí quando você sair daqui, o diabo vai vir com a semente dele, com a palavrinha dele, mostrando coisas, trazendo notícias, agindo de alguma forma, para você pegar essa semente e plantar no lugar da de Deus. E então você fica ansioso, você fica com medo, você fica com sentimentos, magoado, ofendido, seja o que for. Você vai dar a luz? Vai dar a luz? Vai. Você vai dar a luz à desgraça, você vai dar a luz ao sofrimento, você vai dar a luz à semente que você plantou, você e eu. Está sendo claro, gente? Então você jamais, em tempo algum, quer dizer, Jesus disse, recebe a semente e conserva. Então o diabo vem, fala, mostra, apronta, mas você mata a semente que o diabo quer plantar. Você mata, você sufoca, você rejeita. Não, você fica com a palavra. Isso é conservar, é a gestação. Ficou claro? Fácil falar, fácil entender, difícil, mas vale a pena o resultado. Obrigado. Então vamos ver no passado. E mostraram o fruto da terra. Olha para mim, por favor. Então, quando eles chegaram diante da terra prometida, Deus mandou separar 12 homens, o top, os melhores dos melhores. Deus mandou separar os príncipes dentre o povo de Israel, os melhores, para que os 12 fossem 40 dias vasculhar a terra, para que eles vissem que a terra era boa, era realmente tudo que ele tinha prometido. Porém,
Porém, 10 desses 12, que eram o top de cada tribo, 10, ao invés de se engravidarem da promessa, realmente a terra é o que Deus falou, a terra existe, a terra é boa, é tudo que Deus prometeu, chegamos, vamos entrar. Ao contrário, eles olharam e se engravidaram da derrota e disseram, realmente, a terra, e mostraram o fruto, eles trouxeram, o fruto era tão maravilhoso que eles trouxeram para mostrar para os outros, porém, eles também viram o que nós sempre vamos enfrentar, gigantes, assassinos, todas as complicações. Então, ao invés de se engravidar da posse da terra, se engravidaram da derrota, da destruição, ao invés de dizer, chegou o momento, vamos tomar posse da terra, deixamos de ser escravos, vamos deixar de ser andarilhos e vamos ter uma nação. Não, chegamos à terra, ela existe, mas estamos perdidos. Está sendo claro? E contaram e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. Deus, através do testemunho dos 12, mostrou que o que ele havia prometido era real, já existia, estava ali diante deles, só para tomarem posse. Com o relato deles e os frutos que trouxeram como prova, testemunho, era para que se engravidassem da vida nova, porém, escolheram se engravidar da derrota que o diabo estava mostrando. Está prestando atenção? Então, era para eles chegarem e todo mundo dá testemunho, está aqui realmente, ó, tem gigante, tem assassino, mas Deus é conosco, a terra existe. Quer dizer, cada testemunho que nós mostramos, além da palavra que é o suficiente, cada testemunho que mostramos é como o fruto da terra que é apresentado. Está aqui, ó, existe. Esse negócio de filho, drogado, viciado, crack, cocaína, bandido, agressivo, ser transformado, isso existe, isso é real, isso é verdade. Olha aqui o fulano, beltrano, cicrano. Esse negócio de marido perturbado, viciado, isso, aquilo outro, ser transformado, isso é verdade. Olha aqui, ó. Olha o que esse marido fazia e olha como é que ele é hoje. Quer dizer, cada testemunho é o fruto da terra, está sendo mostrado para você. O milagre existe. O milagre que você precisa é real, é verdadeiro, ele existe, Deus faz. Fez ontem, faz hoje, vai fazer amanhã. Só que tem pessoas que se engravidam disso. Espera aí, está escrito e eu estou vendo com os meus olhos acontecer. E outros se engravidam do que o diabo mostra. Essa é a diferença. O povo, porém, olha a palavra, a semente dos 10 espias. O povo, porém, que habita nessa terra, quer dizer, o fruto está aqui, o fruto é bom. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos dos gigantes. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte. Ora, quem disse que aquela terra seria dada a eles? Então não interessa o que tem ali, se Deus falou que é, e ponto final. Então 2, Josué e Caleb, defenderam a semente, defenderam a palavra, Deus é conosco. 10, defenderam a palavra do diabo. Não dá, não podemos, não vamos conseguir, são mais fortes, e dando desculpas e mais desculpas. Deus queria que fizessem o que ele orientou Josué a fazer mais tarde: meditar, pensar muito na palavra e naquilo que ele mesmo tinha testemunhado. A terra, quer dizer, qual era a intenção de Deus? Que aqueles 12 voltassem inflamando o povo. Olha, realmente a terra é maravilhosa, a terra é mais do que nós esperávamos. E toda vez que fosse enfrentar inimigos, eles se lembrassem: vale a pena, porque a terra
é maravilhosa, Deus é conosco. Ao invés disso, eles inflamaram o povo com a dúvida, com o medo, e o povo aceitou. Eles tiraram a palavra de Deus e plantaram a palavra do diabo. Se você prestar atenção, você vai entender e vai vencer. Deus escolheu os melhores dos melhores para mostrar a terra e o fruto dela. Porém, só 2 tinham vida com Deus e enxergaram os problemas com os olhos. Então Caleb, um dos 2, fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente. Tem dúvida aí? Olha, talvez, eu acho, pode ser, vamos tentar. Foi isso? Não, ele assegurou. Certamente, é certo, certeza. Subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Então ele veio com a palavra de Deus, a semente de Deus. Mas o povo preferiu ficar com a semente do diabo, da dúvida, do medo, do que se vê, do que se ouve, do que se sente. E Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, os 2, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor, o quê? Ou seja, o problema não é o diabo, o problema não é a macumba, o problema não é a feitiçaria, o problema não é o problema. Quando eu enfrento problemas, o que eu tenho que me preocupar? Como é que eu estou com Deus? Só isso. Como eu estou com Deus? Estou bem com Deus? Eu estou com Deus? Eu estou plantando, germinando a semente de Deus em mim? Minha vida é dele? Então acabou. Pode levantar quem for, pode vir o que for, pode fazer o que quiser, pode, os inimigos que estão aí assistindo, pode fazer mais, pode tentar. Vão quebrar a cara. Porque não estão lutando comigo, estão lutando contra o meu Senhor. Porque Ele prometeu, se você, vamos voltar lá a Josué. Se você confessar minha palavra, pensar muito nela dia e noite e praticá-la, eu serei com você. E ninguém vai te resistir todos os dias da sua vida. Amém? Então você não tem que focar no seu, qual é o seu problema? Não é essa a questão. Seu problema, sua situação, não, é como é que você está com Deus. Então Josué e Caleb, que estavam bem com Deus, chamaram a atenção do povo. Põe de novo aí, por favor. 8. Se o Senhor, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. É isso aí. Por isso a prioridade dos 100 dias é quarta e domingo, onde você aprende a fazer a vontade de Deus, você entrega a sua vida, você deixa o que desagrada a Deus, você faz o que agrada a Deus, você toma decisões, você reage, você escolhe, você decide, tudo de acordo com a palavra. Então Deus se agrada de você, e aí seu problema vai sucumbir. Mas se você não agrada a Deus, se você não escolhe, decide, reage, pensa de acordo com a palavra, você está sozinho. É por isso que tem gente que até entende, mas não consegue praticar, porque não tem vida com Deus. Para viver isso, pessoal, só vida com Deus, só vida com Deus. Quer dizer, não adianta, quem não tem vida com Deus não entende nada que nós estamos falando. Sempre tem um mais, sempre tem um porém. Está aqui o fruto da terra, porém, se você quer ter esse tipo de fé, poxa bispo, eu queria ter esse tipo de fé, que olha para o problema, olha para a situação, olha para tudo e dá risada, leva a chicotada e ri, porque tem certeza do final, do que vai acontecer depois. Como a mãe, que antes não dormia até o filho chegar, quando ela caiu em si, entregou, já tinha o Espírito Santo. Meu filho está na rua, e o diabo vinha e falava, está na mão de Deus, deitava e dormia, só acordava no outro dia. Como que eu vou fazer isso? Meu filho sai, eu fico desesperado. Só com o Espírito Santo. Porque senão você pode aprender, entender e começar a praticar, mas você não vai conseguir praticar todo dia.
Então, para você ter essa qualidade de fé, essa segurança, essa certeza, você precisa não só, é o primeiro passo, entender a palavra de Deus, plantar a palavra de Deus, você precisa do Espírito Santo. Ele dá o poder para você zombar dos problemas. Ele dá o poder para você zombar das ameaças do diabo. Ele te dá poder para você dormir em paz, sabendo, eu sei como vai terminar tudo. Amém? Então, se você não tem o Espírito Santo, você tem que correr atrás do prejuízo, porque você está lá no fim da fila. Corra atrás do prejuízo, porque você pode prestar muita atenção e entender o que estamos falando e começar a praticar, mas você não vai conseguir praticar até o fim, porque o Espírito Santo é que dá o poder para isso. Sozinho não dá. Fique de pé, por favor. Para encerrar, a questão não era e não é a quantidade ou o poder dos inimigos, mas estarmos em comunhão com Deus. Ai, meu filho, só o Espírito Santo pode dar essa visão e a capacidade de lutar com essa certeza, com essa segurança. É a voz do próprio Deus afirmando, quando você tem o Espírito Santo, é o próprio Deus falando na tua cabeça. É o próprio Deus que fala pessoalmente com você. Eu sou contigo. E te dirige em tudo. Quem foi que falou para dona Valdeci, põe teu filho no altar? Não foi um atendimento, foi o próprio Deus falou na cabeça, falou. Poxa vida, isso é muito forte, pessoal. Deus nunca prometeu facilidade, ao contrário, garantiu vitória nas guerras. Não havia um pedaço de terra sem inimigos. Agora, os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Então Deus está deixando claro que o tempo da plantação é um tempo de alegria? Não, pessoal, o tempo de plantação é tempo de dificuldade. Não é fácil você plantar, nem naturalmente, nem na terra, a semente natural. Exige esforço, exige sacrifício, exige preparação, uma série de coisas. Então, não é o choro do desânimo não, porque o desanimado não vai, o desanimado fica parado chorando. Então, os que semeiam em lágrimas, quer dizer, a guerra às vezes tira lágrimas, quer dizer, dói, machuca, mas ela continua, não para, porque ela tem certeza. Colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, qual é a semente? A palavra de Deus. Andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus frutos. No final das contas, cada um deu à luz aquilo que foi gerado dentro de si. Josué e Caleb se engravidaram do quê? Então olha como é que eles terminaram. Deus disse, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Quer dizer, ele e a família, e a descendência. Josué entrou, os outros que sufocaram a semente divina e plantaram a semente do diabo, como disseram, assim será. Então está lá escrito, porém quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto. Ficou claro? Então aqueles que plantaram a semente do medo, da dúvida, do diabo, eles deram à luz aquilo que eles disseram que ia acontecer. Eles deram à luz aquilo que eles disseram que iria acontecer. O que eles germinaram foi o que nasceu. Do que eles se engravidaram foi o que nasceu. Josué e Caleb germinou a palavra de Deus, foi o que nasceu. Se engravidaram
do cumprimento da promessa. Foi o que deram à luz. Amém? Então, saia daqui grávida, grávido, ou cuidando da gravidez. O resto é o resto. Não importa o hoje, não importa agora, enxergue o amanhã. Compreende? Quantos que já deram testemunho? Eu estava vendo uma moça, hoje ela é até esposa de pastor, que quando ela se converteu, recebeu o Espírito Santo, os pais dela, a família, toda saiu da igreja. E ela era de menor, nos Estados Unidos tem a lei, e ela não podia desobedecer o pai e ir para a igreja. Então ela ia para a faculdade, e não podia ir na igreja. Ela ficou 1 ano até completar a maioridade, 1 ano dentro de casa. Foi quando começou a pandemia e começou também as reuniões online. Ela começou a aprender o português. Ela aprendeu o português para poder participar das reuniões em português. Antes de começar a reunião, ela falava assim, quando dava a hora, eu ia para o meu quarto, pegava a cadeira e sentava. E pensava, agora o pastor está iniciando a reunião. Então ela começava ali. Agora o pastor deve estar na palavra, ela ia ler a palavra. E aí começou a reunião, e ela participava, não entendia nada em português, e participava da reunião em português. E foi aprendendo. Os pais, o pai queimou tudo que ela tinha da igreja. Todos os livros, tudo, queimou tudo. Aliás, ela já estava de obreira, ele queimou o uniforme de obreira. E ela ficou ali, ela aguentou, ela criou, ela suportou. Completou 18 anos, voltou para a igreja. Hoje, os pais e todos os irmãos se converteram. Mas por mais de 1 ano ela foi perseguida por aqueles que estavam na igreja com ela e que se perderam. Ela não deixou a semente sufocar. Ela manteve, por causa do Espírito Santo, ela manteve ali, não. A vontade de Deus vai prevalecer. Não importa o que eu estou vendo. Ela disse, eu via os meus irmãos indo para a balada, indo para a festa, e o meu pai não deixava eu ir para a igreja. Dói. Mas ela não deixou a dor ficar. Ela ficou com Deus. Pronto. Hoje toda a família está transformada. Então tem coisas que são mais difíceis que outras, que até vão arrancar lágrimas, mas não de entrega nem de desespero, porque está doendo, mas você diz, eu não me entrego, porque eu vou ficar com Deus. Como uma gravidez, tem gravidez que vai normal, tem gravidez que dá complicação, mas eu vou até o final. Você corre risco de vida, eu vou. É isso aí. Então pessoal, não cai nada do céu. Do céu vem a resposta ao que fazemos na terra. O que nós mandamos para o céu é o que vem de lá para cá. Vida por vida. Ficou claro? Então faça o que tiver que fazer. Eu ia pegar o testemunho da Raquel, não dá hoje. Raquel, você que é Raquel? Então, Raquel falou na rádio hoje. Tinha depressão, e quando ela despertou e começou a buscar, ela disse, não tinha dinheiro da passagem, às vezes pedia carona para os obreiros, às vezes vinha com a criança. Quantos anos tinha a criança? 10 meses. Você vinha, quanto tempo você tinha que andar a pé? Então, com ela, uns 20, 30 minutos. 20, 30 minutos com a criança no colo. Porque não tinha dinheiro da passagem, não tinha como vir. Mas quando ela decidiu, ela se entregou. Uma hora alguém trazia, uma hora dava carona, uma hora ela vinha a pé, voltava a pé com a criança, mas ela não se entregou. Por isso está aí hoje, deu à luz a uma vida nova. Não se entregue. Esse vai ser o melhor ano da nossa vida e da nossa família.